Olá, moçada bonita, inteligente. Hoje vamos iniciar a quarta aula do projeto Artes Visuais e História do Brasil em aulas de campo por meio das mídias digitais. E essa quarta aula vai ser em Goiás. Goiás é uma cidade da época do ciclo do ouro. Ela foi fundada como vila na década de 1725. E o que tem de tão interessante nessa cidade é essa arquitetura que foi preservada, essa arquitetura colonial. A gente vê aqui nessa fachada as muitas janelas que comportam essa arquitetura e a característica do seu telhado, que ele tem uma descida, uma caída para que as águas da chuva não se acumulem no teto, que elas sigam um caminho dos rios, né? E essa arquitetura colonial foi preservada porque o ciclo do ouro, quando terminou, as pessoas perderam o interesse pela cidade, não se descobriu algum segmento econômico que pudesse trazer prosperidade. Então as casas foram preservadas devido a esse fator. E uma coisa muito interessante que existe em algumas cidades coloniais do Brasil, e aqui em Goiás é muito bonito, são os becos. Quando a gente chega em frente a esse beco e olha para essa profusão de árvores frondosas, a gente fica imaginando a delícia que deve ser esse lugar. E é muito difícil resistir. Então a gente entra no beco para ver ao que ele vai dar acesso, né? Vamos ver o que esse beco traz, aonde esse beco nos levará. Conforme a gente vai adentrando, a gente percebe outra característica aqui de Goiás, que é esse piso, esse calçamento pé de moleque. Que esse calçamento pé de moleque não é idêntico, não é igual em nenhuma outra cidade. Cada cidade do Brasil tem uma característica diferente neste calçamento pé de moleque. Que eu já expliquei para vocês de onde vem esse nome, né? Pé de moleque. E aqui, olha que delícia! Encontramos como se fosse uma vilinha preservada. Uma vilinha que ficou esquecida, com seu calçamento pé de moleque, com seus monumentos, com suas casinhas lindas, suas casinhas coloniais, simétricas, com as muitas janelas da fachada. E o que nós vemos aqui é o chafariz de Calda. Essa é a famosa Praça do Chafariz do Goiás Velho. Esse chafariz certamente servia para abastecimento de água da população dessa localidade aqui, né? E de Calda, a Calda é aquele rabo, né? Branco ali que a gente está começando a ver. Certamente essa ponta, ela servia para, ou serve ainda, né? Para levar a água até as bicas desse chafariz, o chafariz de Calda. Olha que bonito, mesmo com esse sol que não nos quer deixar olhar. Esse sol que também é uma maravilha aqui, o pôr do sol é um dos mais bonitos que já vi. E a gente vê, ó, todo o derredor da localidade existem essas casinhas de arquitetura colonial, as muitas janelas, o telhado em declive para que a água não se acumule. A gente vê a riqueza do espaço. E outra coisa que a gente já vê daqui, outro prédio, outro monumento do período colonial brasileiro, que é a Casa da Câmara e Cadeia. Essa Casa da Câmara e Cadeia, ela não foi construída quando a cidade foi fundada, porque devido à peculiaridade de ser uma cidade criada, né, uma vila criada em função da descoberta do ouro, as questões administrativas foram surgindo
conforme o tempo passava. E na década de 1760, construiu-se essa casa da Câmara e Cadeia que a gente vê. Ela tem arquitetura similar à maioria das casas de Câmara e Cadeia brasileiras, né? No estilo maneirista, com 2 andares, o andar de baixo onde a gente vê as grades, a cadeia, e no andar de cima a casa de Câmara. E ela não tem a escada na frente, como a casa de Câmara de Mariana, nem do lado, como a de Laguna. A escada que dá acesso ao 2º andar fica dentro do prédio. E para você acessar as celas, no caso, existem alçapões no 2º andar, no andar de cima, na casa da Câmara e Cadeia, na casa da Câmara, onde acontecia as reuniões dos políticos e os julgamentos judiciais, né, o Poder Legislativo e o Judiciário juntos. E ela tem uma sineira no telhado, né? Ela tem características semelhantes, mas com modificações, como acontece com todas as casas da Câmara e Cadeia construídas no Brasil colonial. E a nossa volta, o que a gente vê é pura beleza. São aquelas preciosas casinhas coloniais coloridas que aqui em Goiás, as casas coloniais, elas podem ser coloridas, elas não são como em Minas Gerais né? Que em Minas Gerais elas são azul e brancas. Não, aqui quebra-se a monotonia dessa coisa azulzinha e branquinha. Você vê casas azuis e laranja. Você vê casas brancas com a janela de outras cores, que não azul, vermelhas. Então você vê uma variedade de cores. Embora exista essa variedade, os moradores não estão muito satisfeitos, porque eles dizem que não podem escolher a cor de suas casas. Quando eles querem pintar, mudar a fachada da casa, eles têm que chamar o IPHAN, pedir para mudar essa fachada, e o IPHAN que vai escolher a cor da tinta que eles vão usar na fachada. E eles não gostam muito disso, mas eu acredito que seja em função de manter essa harmonia que a gente vê na cidade. Porque se cada pessoa decidir pintar sua casa de cada cor, pode ficar meio desarmonioso, né? Nem sempre um vai pintar de rosa, outro vai pintar de preto, então vai acabar ficando uma coisa meio estranha. Não, enquanto o IPHAN escolhe a cor da casa da pessoa, ela recebe em troca a harmonia que a gente vê na cidade, a harmonia das cores. As cores não se agridem, elas estão harmonizadas entre si, o que torna a beleza da cidade mais peculiar ainda. Vejam só esse trecho. Ó, como é belo a harmonia dessas casinhas embaixo dessas árvores frondosas. Então acredito que é um preço a se pagar, né? Para você morar num local que é considerado desde 2001 Patrimônio Histórico-Cultural da Humanidade. Um título que foi necessário para se adquirir, né? Para se conseguir esse título, colocar os fios subterrâneos, os fios da energia elétrica, da telefonia, estão todos embaixo da terra. Então, por isso a gente tem essa ideia de que a cidade de Goiás é uma cidade parada no tempo. Porque a gente não vê nem os fios, a gente vê, sim, olha que coisa deliciosa, como é bonito. A gente vê a tranquilidade de uma cidade do século passado. Olha, a gente vê aqui um casarão, que eu acredito é uma instituição, é a Secretaria de Educação. Mas na época deveria ser outro prédio, né? A gente vê que ela tem 2 andares, né? Ela foge um pouco do que é mais comum aqui, que são as casas térreas, as casas de só um andar, de apenas um andar. E a gente vai seguindo por essa rua, ouvindo a cantoria dos pássaros, vendo a beleza dos becos. Onde é que a gente chega, né, se seguir por esse beco? Que preciosidades iremos encontrar? E vai pensando devagando, esquece até que você está num mundo de pandemia, que não nos deixa visitar os principais museus dos lugares que já podemos visitar, né?
Aqui, os moradores fazem uma gracinha, né? Fazem um cantinho para se encontrarem. O habitante de Goiás, né? O ser que nasce nessas paradas, que vive nessas paradas, a gente percebe que ele tem uma alegria com a vida, ele gosta de conversar com as pessoas. Você chega e eles te recebem bem, conversam, querem saber de onde você é, por que você veio, se você gostou e tal. E fazem uma amizade com você assim quase instantaneamente. É muito bacana perceber isso aqui, que é uma cidade de gente feliz, é uma cidade feliz. E a gente vai seguindo aqui em direção à Praça do Coreto, a Praça do Palácio, hoje popularmente chamada como Praça do Coreto. E ali na esquina, esse prédio que está destacado com a claridade do sol em branco, o último prédio que está na esquina, ele é a Igreja da Boa Morte. Essa igreja aconteceu um incêndio que destruiu o interior da decoração dela. Então ela foi transformada em museu de arte sacra. E nesse museu existem muitas esculturas de Vega Vale, que é um importante escultor aqui de Goiás. A gente vê a sineira dela ali, é uma igreja sem torre, né? E a gente vê a sineira dela do lado de fora, feita em madeira, com belos sinos. Também não poderemos entrar, porque devido à pandemia, todos os museus da cidade e a maioria das igrejas estão fechadas. Esse prédio que a gente vê aí à frente é a primeira casa de fundição, hoje é o Ministério Público, construído ainda em 1700 também, na década de 1700, acho que 1750 ou 60, não me recordo exatamente. Mas é um belo edifício também. Ele não apresenta, não é exatamente no estilo das casinhas. Ó, aqui temos um outro edifício de 2 andares, que também foge um pouquinho da beleza característica daquele colonial de casas baixas. E aqui nós temos um exemplo de arquitetura, eu acho que já dos finais do século XVIII, né? Já é uma arquitetura voltada para o neoclássico, com essas colunas decorativas, né, na sua fachada. Mas acho que é ainda um prédio da década de 1700, do século de 1700, século XVIII. E aqui na esquina a gente temos o Palácio Conde dos Arcos, que dá o nome à praça, né, Praça do Palácio. Esse é um prédio muito bonito, ele foi construído pelo Conde dos Arcos, o primeiro governador da cidade de Goiás, quando Goiás se tornou uma capitania, né? Então, ele foi construído, mas esse governador, ele demorou muito tempo para vir morar. Depois de um certo tempo que ele se conformou que tinha que ser governador de Goiás e veio residir na cidade. Aqui a gente vê Ouro Fino, né? E aqui temos a fachada da frente do Palácio do Conde, né? A praça do Dr. Tarso de Camargo. Dizem que é um médico muito importante aqui na cidade, que abria sua casa para os clientes populares, as pessoas que não podiam pagar por uma consulta. E por isso ele ficou tão conhecido e a praça tem o nome dele por isso. Aqui, a fachada de frente, né? A gente vê aqui elementos do classicismo nessa fachada, né? Até na janela, embora tenha... É um colonial, mas um colonial que usa esse triângulo na fachada, né? Como a gente vê também lá na igreja de Santana. Esse frontão triangular. Vamos dar uma olhada o que diz a placa sobre o Palácio do Conde. Não diz muita coisa não, né? Só diz que o primeiro governador, Dom Marcos Noronha.
de 1749 a 1755. Já é alguma coisa, dá para a gente situar o palácio nesta data e ver por quê, né? Que ele já estava recebendo essas referências que remetem ao classicismo. Eram as novas correntes chegando com a força do dinheiro que o ouro produzia, né? E aqui a gente vê a igreja de Santana. Essa igreja, ela foi construída durante muitos séculos, porque a primeira igreja de Santana que se fez foi uma capela, né? Foi uma capela. E depois ela foi construída como uma igreja maior para concentrar, né, a população da cidade. Que a capela já não... A população crescida já não cabia dentro da capela. Então se construiu uma igreja maior. Mas ela teve ainda no século XVIII, o teto desabou e ela foi reconstruída e houve mais 2 desabamentos. E essa fachada definitiva, essa forma definitiva que ela tem hoje, vem do século XX, creio eu que na década de 90, que ela foi finalizada. Então essa igreja de Santana, que foi a capela construída pelo primeiro bandeirante que aqui chegou, em homenagem à terra dele, em São Paulo, né? E seguindo, a gente encontra o Coreto. O Coreto que dá o nome popular a essa praça. O Coreto e também, né, o palácio também dá nome a essa praça. Esse Coreto, já me contaram aqui na cidade, que há um tempo atrás, né, provavelmente no início do século XX, ou até meados, né, quem sabe, os ricos ficavam dentro do Coreto e os pobres ficavam do lado de fora. Só os ricos poderiam ter acesso a esse Coreto. É um monumento em estilo Art Nouveau. A gente vê, não tem florais, né? Embora tenha aquela florzinha estilizada ali na sua parede. Essa. Ele não tem outros elementos florais, mas tem a languidez da linha do Art Nouveau, né? Então a gente percebe que é uma construção em estilo Art Nouveau. E por hoje é só, né? A gente vai ficando aqui nessa praça florida, colorida, que abriga esse Coreto, toda essa beleza, essa igreja que tem uma história tão antiga. E eu não mostrei para vocês a lateral desse palácio. E também a fachada da Igreja da Boa Morte, que hoje é o Museu de Arte Sacra, né? Abrigando as obras do escultor Vale. Bom, até a próxima, gente.